ler um versículo da palavra de Deus, Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Amém? Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus, mais uma vez nós falamos com o Senhor, gratos pela vida e pela oportunidade que temos de ouvir a sua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, nos oriente acerca da sua vontade e do seu querer para nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Eu quero meditar junto com os irmãos sobre que a nossa vida pertence a Deus. A sua vida pertence a Deus. E esses primeiros versículos de Isaías 43, ele nos chama a atenção para não temer. Esse não temas é no sentido de encorajamento. Esse não temas é no sentido de crer mais. Esse não temas é no sentido de acreditar mais em Deus, confiar mais em Deus. A propósito, irmãos, nós, seres humanos, nós temos a facilidade de não crer. Nós não temos a facilidade de crer. Tem um homem da Bíblia que é um exemplo para todos os cristãos, e Jesus disse a ele assim: se você crê, será feito como você crê. Ele disse assim: Senhor, eu creio, mas me ajuda em minha incredulidade. Eu creio, mas me ajuda em minha incredulidade. Então, esse acreditar mais em Deus, esse crer mais em Deus, esse confiar mais em Deus, ele precisa estar evidente na nossa vida. Muitas das vezes é comum de nós, seres humanos, confiar de forma superficial. Mas a hora que é para ser provada a nossa fé, a hora que é para ser confrontada a nossa conduta, a hora de ser confrontada a nossa razão de viver, a nossa razão de servir a Deus, a dúvida sobrepõe o crer. Então nós precisamos estar orando a Deus, pedindo a Deus que nos ajude em nossa incredulidade. Muitas vezes a gente vai crendo, a hora que vem o desafio, eu sempre conto lá na igreja, daquele um homem que passava com um carrinho de mão em um cabo de aço, e sempre fazia aquilo, e ele fazia com muita destreza. E um dia uma mulher chegou para ele e disse para ele que ele era o máximo, que ele passava com aquele carrinho no cabo de aço, e que ela acreditava muito nele, com aquela façanha que ele fazia. Ele disse para ela assim: você crê que eu posso passar nesse cabo de aço, andando no cabo de aço, com o carrinho e com uma pessoa dentro do carrinho? Ela falou: lógico que eu creio, você é muito capaz, eu vejo você fazendo sempre. É claro que com uma pessoa mais ou menos, você vai passar nesse cabo de aço a mesma forma. Ele falou assim: então eu te convido para entrar dentro do carrinho que eu vou passar com você. Essa hora o crer fica ofuscado. Nós temos a facilidade de não crer. Tem uma passagem da Bíblia que é muito interessante, aquela de Pedro, que está lavando a rede e manda ele ir para o mar alto para lançar a rede. E a gente ali
Podemos tirar daquela mensagem que Pedro foi de coragem, ele foi e ele disse: pela sua palavra eu lançarei a rede. Que Pedro creu em Jesus porque ele disse: pela sua palavra eu lançarei a rede. E podemos pregar dessa forma e edificante, mas se a gente olhar com uma ótica humana, eu quero fazer um paralelo com os irmãos dessa passagem de Pedro, que Jesus falou com ele, e nem era um profeta, era o próprio Jesus, e da passagem da viúva de Eliseu. Quando aquela mulher chegou para Eliseu e disse que estava em apuros, porque ela estava com a dívida, o marido tinha morrido, e os credores queriam levar os filhos, queriam roubar os filhos, queria tirar a bênção que era dela. E muitas das vezes, irmãos, a nossa fé, o nosso crer, ele é confrontado quando estamos para perder algo. Quando o inimigo quer roubar algo, quer roubar a alegria, quer roubar a paz, quer roubar a confiança, nessa hora nós somos confrontados. E Eliseu disse que aquela mulher, perguntou o que ela tinha em casa, ela falou que tinha um pouco de azeite, e disse para ela o seguinte: vai, pede para ti vasos emprestados, não poucos, mas muito. Aquela mulher não disse assim: com um pouquinho de azeite eu não posso fazer nada, mas porque você está mandando, eu vou buscar os vasos. Está muito difícil, não tem como, um pouquinho de azeite não resolve nada, mas porque você está mandando, eu vou buscar os vasos. Não, ela tão somente creu, ela tão somente foi. Quem crê não questiona, quem crê não argumenta, quem crê não justifica, quem crê não explica. As coisas de Deus, os milagres de Deus, eles acontecem sem explicação. Então somente creu, foi, o azeite foi multiplicado e ela foi abençoada por Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Quando nós voltamos para a passagem de Pedro, ele começa a argumentar com Jesus: Senhor, nós pescamos a noite toda, raciocinando, irmãos. Precisamos argumentar com Jesus quando ele mandar fazer alguma coisa? Precisamos questionar com Jesus? Tem um outro no milagre também, que o paralítico estava lá em Betesda, e Jesus disse para ele o seguinte: você quer ficar são? Ele disse assim: eu não tenho jeito, porque não tem quem me joga na água, quando eu vou os outros vai primeiro. Quando nós nos dispomos a crer, nós não questionamos. Glória a Deus. Aquele rapaz, ele deveria ter falado o seguinte: como é o Senhor que está falando se eu quero ficar são, eu quero. Tem outros exemplos da Bíblia que é positivo. O homem chega para Jesus e fala assim: Senhor, se queres, pode me curar, pode fazer com que eu enxergue. Mas então Pedro, ele começa a justificar com Jesus, explicar o fracasso. Igreja do Senhor, nós não precisamos explicar a Deus nosso fracasso, não precisamos explicar ao Senhor porque as coisas deu errado, tão somente agora vai dar certo, agora vai mudar, agora vai ser transformado, agora vai ser diferente. Glória a Deus, aleluia. Jesus tomou parte, vai ser diferente. Glória a Jesus. Então Pedro fala: olha, nós pescamos a noite toda, não conseguimos nada. Mas por quê? O Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. O que Pedro está fazendo ali é o seguinte: se dar errado, a responsabilidade não é minha. E quando Jesus está mandando, irmãos, quando Jesus está chamando, quando Jesus está aconselhando, não há necessidade de explicar. Senhor, mas
o meu marido é muito violento. Senhor, mas a esposa é assim. Senhor, mas o filho é assim. Tão somente creia, não temas. Aleluia. E para dizer mais que Pedro não estava crendo, irmãos, não estou tirando mérito de Pedro com isso, porque é nato do ser humano. Porque é o seguinte, quando a rede lotou, que não estava aguentando, o que Pedro fez? Chamou os barcos vizinhos. Se ele tivesse crendo, sabe o que ele fazia? Olha, Jesus pediu, mandou para me jogar a rede. E porque Jesus mandou, vai acontecer. Porque Jesus mandou, o milagre virá. Porque Jesus está na minha vida, o milagre vai acontecer. Porque Jesus está na minha família, o milagre vai acontecer. Sabe o que eu quero de vocês? Vem comigo. Traz os barcos. Traz os barcos que hoje vai ter peixe. Traz o barco que hoje o milagre vai acontecer. Não. Glória a Deus. Ele foi sozinho. Depois ele chamou os barcos vizinhos para ajudar a tirar os peixes. Então, nós não podemos temer, ter dúvida. E uma coisa interessante aqui, que ele fala para dois grupos, ele fala para a mesma pessoa com personalidades distintas. Ele diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, é um Moacir, e que te formou, ó Israel, é outro Moacir. É o mesmo povo, com dois pensamentos distintos. É o mesmo povo com duas personalidades distintas. E isso acontece dentro de você, dentro de mim. É verdade. Aleluia. Tem hora que é o Jacó que sobressai, tem hora que é o Israel que sobressai. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Aquela mulher que estava grávida e tinha 2 filhos, Jacó e Esaú estavam na barriga dela. Ela disse o seguinte: está acontecendo uma coisa contrária comigo, é diferente comigo, está diferente das outras mulheres. Porque dentro de você tem 2 nações. Dentro de nós tem 2 personalidades. Uma que quer servir a Deus, uma que quer crer em Deus, tem vontade, desejo de crer, mas tem outra que puxa para trás. Eu não vou conseguir. Eu pesquei a noite toda. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus é: não temas. Glória a Deus. Mesmo que o momento é o momento de Jacó, mesmo que o momento é um momento vulnerável, mesmo que o momento é um momento de fraqueza, é um momento de falha, não temas. E quando estiver Israel também, aleluia, não temas. Então é o seguinte, essa mensagem principal de Isaías 43 é porque nós não devemos temer. O capítulo inicia dessa forma: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, não temas. O povo de Deus, eu quero deixar aqui nesses 15 minutos que me restam, pelo menos 2 lições para nós. A primeira é que não há motivo para ter medo. Não há motivo para parar. Não há motivo para voltar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não há motivo para retroceder. Glória a Deus. Falaram para Jesus: Jesus, as pessoas estão voltando, as pessoas estão abandonando a jornada, as pessoas estão abandonando a igreja, as pessoas estão abandonando os princípios, as pessoas estão abandonando a fé. Jesus disse a eles: vocês também não querem ir? Não querem abandonar também? Para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Glórias a Deus, aleluia. Esse é um mau motivo para não
temer, para não ter medo, para não voltar atrás. Jesus é único, é suficiente, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Príncipe da Paz. Aleluia! É escudo e fortaleza, é socorro bem presente no momento da angústia. Então Deus fala ao povo como seu Criador. Então Deus não está falando para você como um amigo fala, como um parceiro fala, como um companheiro fala. Ele está falando para a igreja nessa noite como aquele que nos criou a sua imagem, a sua semelhança, como aquele que nos criou para dar certo. Deus seja louvado. Nos criou para ser vencedores. Aleluia. Porque o cuidado de Deus, ele é tão especial, é um cuidado especial e é único, incomparável. Essa proposta de Deus, não temas, é para alguém que ele conhece a sua estrutura, é alguém que ele criou, é alguém que ele sabe que cansa, é alguém que ele sabe que tem desânimo, que tem momento de lamentações, de frustrações, tem momento de cansaço. Então não há motivo para rejeitar o Criador, não há motivo para não obedecer o Criador. Não temas é uma ordem acompanhada de promessas. Olha só, o capítulo 43 de Isaías, não tem como pregar nele a partir do versículo 2, tá? Se eu não tivesse lido o versículo 1 e no 2 começasse aqui: quando passares pelas águas, estarei contigo, e fazer uma pregação bonita aqui. Quando você passar pelas águas, Deus vai estar com você. Quando você passar pelo fogo, a chama não vai arder. Não vai arder condicionalmente ao versículo 1. Não vai arder para quem não temer. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Diga ao povo que marchem. Igreja, nós vivemos momentos delicados, nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias de densas trevas, mas em meio a tudo isso que está acontecendo essa semana, ontem estava conversando com uma pessoa e ele dizendo, as pessoas estão caminhando de uma maneira muito abrupta, não tem mais temor, as pessoas estão irando com muita facilidade, as pessoas estão pagando mal, com a frieza enorme. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ele falando, eu quase passei um facão no pescoço de uma pessoa, mas assim com a naturalidade. E nós como igreja não podemos acomodar com isso. Quando nós vemos isso, tem que acontecer dentro de nós um inconformismo. Nós não podemos conformar com esse mundo, conformar com essa frieza espiritual. Igreja do Senhor, obreiros, jovens, em meio a tudo isso que está acontecendo, frieza, maldade, existe uma igreja que tem um dono. Existe um povo que foi criado de forma especial, que foi formado de forma especial, que foi envolvido pelo sangue de Jesus para vencer todas essas barreiras. Vamos sair daqui nessa noite crendo, não temas, não temas, não pare de caminhar, passe por cima, aleluia. Então, é acompanhado de promessas. O povo de Deus, o povo de Judá, eles não acreditavam, pararam de crer, trouxeram consequências ferrenhas para a vida deles.
trouxeram marcas terríveis. O resultado de não temer, o resultado de fracassar, o resultado de parar a jornada é muito grande. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, no final de Isaías 43:1, Deus diz que os chamou pelo nome. Sabe o que é isso? Eu sempre falei isso na igreja. A igreja, ela serve a Deus coletivamente, cultua a Deus coletivamente, mas Deus tem um tratado distintamente com cada pessoa. Glória a Deus, aleluia. Cada um de nós que entramos nessa noite, nessa igreja, porque Deus tem um tratado especial com você, comigo. Aleluia. Glória a Deus. Chamei-te pelo teu nome. Quando fala pelo teu nome, dá sentido, conotação de posse, de domínio, porque pertence. Pelo seu nome, você me pertence. Eu te conheço. Eu conheço a sua estrutura. Eu conheço o que você tem passado. Eu conheço o que você tem vivido. Então, pois Deus proclama o direito de propriedade sobre você. Glória. Aleluia. Bem como nós também somos propriedade do Senhor Jesus, pois foi pago o preço do resgate. Aleluia. A Bíblia diz que não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Glória, Aleluia. glória, Louvado seja Deus. Isso dá sentido de posse, dá sentido de confiar, dá sentido de crer mais. Vocês já viram quando o pai brinca muito assim, ele põe a criança num lugar alto assim, e manda ele pular, né? E a criança pula nos braços do pai, porque ele confia, porque ele crê, porque ele sabe que o pai pode, porque ele sabe que o pai conhece a estrutura dele, porque ele sabe que o pai aguenta ele, porque ele sabe que o pai vai segurar. Assim é a nossa vida com Deus. Deus santo. O crer em Deus, o não temer as dificuldades, não temer as barreiras, nós estamos dizendo o seguinte: Senhor, eu sei que o Senhor vai passar comigo, eu sei que eu posso passar as partes mais baixas da vida, mas o Senhor vai estar de mãos dadas comigo, o Senhor vai estar me encorajando, o Senhor vai estar me capacitando, o Senhor vai estar me carregando. Creia no Senhor, saiba que Ele é escudo. Glória a Deus. Então, saber que pertencemos ao Senhor nos dá sentimento de segurança. Segurança, tá? Pois podemos confiar que Ele irá nos proteger e cuidar de nós. Embora exista de nós uma tendência a não crer, a tendência em duvidar, nós precisamos lutar contra isso. Nós temos, irmãos, duas naturezas de vida: Jacó e Israel. Quando a pessoa encontra com Jesus, dedica a vida a Jesus, essa natureza carnal, essa natureza de não crer, ela é massacrada e começa a imperar a natureza divina, a natureza de Deus, a natureza de serei vencedor sempre. Com Jesus na minha vida, serei vencedor sempre. Então, esse sentido de propriedade nos dá segurança. E a outra coisa que eu quero deixar para os irmãos, primeiro, que nós não devemos temer. E a outra é não esquecer que o Senhor está com você. Glórias a Deus. Nós temos facilidade também de esquecer que Deus está conosco.
Louvado seja Deus. Graças a Deus, aleluia. Não esqueça que Deus está com você em todos os momentos. Então existe um conforto em saber que todos os dias Deus está conosco. Aleluia! Glória, Voltamos glória a ao Deus. texto. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Eu sou o Senhor, Glória! teu Deus, Glória! o Santo de Israel, Aleluia. o teu Salvador. Esse Salvador aqui, ele é extensivo ao plano do Calvário. Não se limita ao plano do Calvário. Não é eu sou o seu Salvador, não é no sentido de ser salvo em Jesus para morar no céu, mas eu sou Salvador da perseguição, Salvador dos embaraços. Quantos momentos na vida que nós encontramos em uma situação que nós precisamos ser salvos daquela situação? Nós precisamos ser salvos daquela aparatos que está sobre nós. Tem momento que a gente precisa ser livre, precisa ser libertos daquele problema que está nos atormentando. Deus seja louvado. Aleluia, eu sou o seu Salvador. Salvador no sentido de trazer refrigério, Salvador no sentido de tirar dor, Salvador no sentido de tirar o que é incrédulo, o que não traz paz. Deus. Pois quando nos tornamos nova criatura, as coisas velhas são passadas, passamos a fazer parte da estrutura da igreja, a noiva do Cordeiro. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, Isaías 43:2, quando diz: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão, quer dizer que as dificuldades do dia a dia não pode interromper nossa caminhada. As dificuldades do cotidiano, tem dia que precisa matar um leão por dia, deixar uns 2 para matar no outro dia. O outro dia, os 2 estão amarrados. Um não morre direito, tem que acabar de matar no outro dia. Porque os dias são maus. Mas Ele está conosco, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Príncipe da Paz. Ele é quem capacita. Creia nisso, igreja do Senhor. Saiba que o Senhor está contigo. Não pare, não pasme, não te espantes, não atemorize, não questione. A vitória do povo de Deus, a vitória de Deus, a vitória do Calvário é a nossa vitória. Aleluia. A vitória de Cristo é a vitória do povo de Deus. Deus abençoe os irmãos, que nós possamos não temer diante dos embates da vida. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Parou em cima da hora, né? Vai ser pontual aí na hora de parar, né, irmãos? Mas eu tiro até assim alguma coisa a respeito quando eu chego. Eu gosto de fazer parábola, comparação, ilustração. Meu irmão tá com a mudadora no joelho hoje, tem uma mina lá que vai cercando, é para boi não andar, né? Aquela água bonita saindo, né? Eu fui lá e enchi um copo para ele, um copo de plástico, 2 litros, né? Cortei e nem enchi. Pega mais, não, depois você bebe mais, tem muito aqui. Se você beber muito agora, você vai passar até mal. Depois você bebe um bocadinho. Assim é a palavra de Deus, verdade? Cada dia um pouquinho, cada dia um copo, cada dia. E vamos para frente. Então, fazer parábola com as coisas muito interessantes. Nós estávamos ali capinando o milho ali, e eu falei com o meu irmão assim: onde que o trator plantou, está bonitinho, já foi adubado, a coisa toda, então nós plantamos um guinchado, e o Janita ajudou nós lá.
e ele estava um pouco amarelo, ainda estava sem o adubo. Aí eu falei com o Edgar assim, será que você vai vingar? Esse negócio está amarelo, o outro está bonito, né? Aí o Edgar falou, vamos fazer igual o crente quando está fraco. Vamos fazer que nem o crente fraco, vamos chegar a terra dele, depois nós jogamos o adubo. Eu falei, vamos fazer diferente, vamos jogar o adubo primeiro, depois chegar a terra. E deu certo, o vídeo é quase igual o outro agora. Está tudo verdinho. Então eu falei com o meu irmão Edgar assim, tá vendo? Mas fraco tem que cuidar mesmo. Tá, irmãos? A igreja tem que entender isso. Mas o irmão não está vindo na igreja. Tem que cuidar dele. Ele que se lasque para lá, ele que se vira para lá. Não é assim não. A gente sofre com a obra de Deus na frente, igual isso, pastor Marcinho. A gente tem que, às vezes a pessoa chama a gente de bobo. Você é muito bobo, você fica mandando mensagem para o sujeito, não quer nem aí com você, não está nem se lascando, mas não tem problema. Eu estou fazendo a minha parte. Quem sabe um dia esse adubo, esta mensagem vai chegar até na raiz, ele vai crescer e produzir. Glória a Deus, aleluia. É assim que nós precisamos de fazer. Alguém nos chama de bobo, mas não tem problema. Faz a nossa parte. Já foi aqui falar nesta noite. Estamos tendo um grupo coletivo. Cada um tem um dom de Deus aqui. Ali o diácono Luiz sentadinho ali. Tem um dom de Deus que aqui é diferenciado. Desde quando ele congrega nesta igreja, a Santa Ceia, é ele que vai lá e compra com o dinheiro dele o pão, o vinho, desde quando ele está nessa igreja. Quantos anos tem? Olha que dom é esse. Olha que dom é esse. Alguém está coitadinho de Luiz, alguém sentado ali, idoso. Idoso, não, põe esse microfone na mão dele, que ele vai falar de Jesus, ele vai contar as bênçãos do Senhor. Assim é você que está aí, meu irmão. Deus tem algo com você. Pode evangelizar, pode enviar uma mensagem para o seu amigo, para o seu irmão, convidando ele a estar na igreja, orando na hora que você for deitar, ou na hora que você estiver orando, seja deitado ou de pé, ou trabalhando, ora para o seu irmão. Tá, irmãos? E a responsabilidade aumenta para a gente na frente. Porque nas minhas orações agora, eu já tenho mais uma família para orar, pastor Moacir, incluir na oração, sua família. Tá, irmãos? Aumenta a nossa oração. A equipe, Senhor, a minha equipe lá, fala o nome dos irmãos, um por um. Às vezes nem precisava, Senhor, a minha equipe lá, Deus sabe. Mas eu falo, presbítero Arnaldo, presbítero Luciano, presbítero Luiz, pastor Marcinho, evangelista Sérgio, diácono Moeda, diácono Luiz, a equipe de jovem. Às vezes esqueço de algum. Senhor, abençoa a nossa igreja, abençoa a tua igreja, na verdade, o teu povo que está ali cooperando naquela obra juntamente comigo. Sozinho não é fácil nada.